Beleza. Então, gente, para nós entrarmos no aplicativo, né, nós vamos criar. Eu digitei aqui o CMD para mim entrar no Anaconda Prompt, né? Para eu poder executar o Jupyter Notebook. Certo? Tá? Aí, pessoal, vocês têm que navegar até a pasta onde está aí o fonte, o script que eu passei para vocês, né? Que eu sempre passo um script básico. Então, esse script, então eu vou sair do diretório, né? Eu vou lá na minha pasta, vou dar um cd barra, aí eu vou ter para a raiz. Agora eu vou até a pasta onde se encontra os meus scripts. Então, cd ifpr, cd disciplinas, né? cd aps3, deixa eu dar um aps3, e cd 2024, que é a turma de vocês, né? Beleza. Eu posso dar um dir aqui, mas eu sei que o meu script está aqui. Então são aqui, ó. Eu vou executar já o final, pessoal, porque daí eu já vou revisando com vocês, tá? Então vou dar o comandinho aqui, ó. Jupyter Notebook. Notebook. Que é o comandinho para a gente aí abrir o Jupyter Notebook. Lembrando que ó, instalou a Anaconda, né? Ele instala o Jupyter já. Beleza, né? E aí eu vou abrir aqui o script básico que eu já fiz com vocês, né? Esse aqui é o primeiro que eu fiz, né? Mas esse aqui eu vou abrir com vocês o final já, que é o que tem mais coisa. Beleza? Tá. Esse comandinho aqui, pessoal, ele está desabilitado, mas é para instalar o pacote ou a biblioteca, né, que nós utilizamos para conectar com o banco, tá? Vocês já sabem, né? Aqui na frente tem um proxy, né, mas eu não vou mostrar o proxy que nós temos, né, para poder passar pelo proxy. Aí, em casa, né, é você executar esse comando aqui, certo? Mas óbvio, né, para executar isso aqui tem que estar o Anaconda, né, instalado. E para instalar o Anaconda, aí você tem N, digamos aí, vídeos aí ensinando a instalar o Anaconda. Não preciso eu fazer um vídeo a mais para instalar o Anaconda. Então, beleza. Uma vez instalado o PsyCopy, né, eu estou conectando no banco. Isso aqui. Então, esse script aqui é para conectar o banco. Preciso importar o PsyCopy 2, que é a biblioteca para manipular o banco de dados. Postgre, banco de dados. Postgre, né, que é o banco de dados que nós utilizamos. Lembrando que esse aqui é para manipular. Comandinho aqui só para dizer que eu vou criar uma conexão. Aqui, olha aqui, eu estou estabelecendo uma conexão, né? Então eu uso o PsyCopy 2, copyg2 connect, aí eu passo o host, que é o host da minha máquina, que é o localhost, certo? O usuário do meu banco, que é o usuário padrão, Postgres. O password também, que eu coloco como padrão, né? Password básico. E qual que é o banco de dados que nós estamos utilizando? Eu estou utilizando o banco de dados Postgre. Quando você instala o Postgre, automaticamente esse banco de dados Postgre já é instalado. Você pode criar outros bancos de dados, né? Então, por exemplo, aqui, se eu entrar aqui no meu pgadmin aqui para manipular o Postgre. Vamos entrar aqui. O teu celular está igual ao meu, parecido com o meu para carregar. Demora um pouquinho para carregar, vamos lá. Pode perguntar. Hã? Ah, se é o Anaconda aqui? Então faz o seguinte, então depois nós vamos para o laboratório 7. Tá? Hoje aqui é mais para prestar atenção, porque eu vou dar revisão. Certo? Então nós vamos lá para o laboratório 7. Porque daí semana que vem eu vou fazer a de contas, tá? Vou dar esse presente para vocês. A de contas que tem 2 chaves estrangeiras.
Vou fazer essa. Então, beleza, ó. Aqui, como eu instalei aqui dois SGBDs PostGIS, eu instalei a versão 13, depois eu instalei a 14, no meu aparece esses dois aqui, mas no de vocês vai aparecer só um. Vou pegar o último, né? É o último que eu instalei. Então, eu vou digitar a senha, né, que é root, né? Que é a senha padrão, né? Então, ó, em database aqui, ó, isso aqui são todos os bancos de dados que eu criei, né? Por padrão, ele cria isso aqui. O pessoal que fez banco de dados, nós criamos um banco de dados, né? Beleza? Tranquilo, né? Então, se eu quisesse criar um banco de dados aqui, é fácil, né? Só clicar com o botão direito aqui, ó, Create Database, né? Vai abrir uma tela, eu dou um nome, sei lá, teste, e aí, salvar. Uma vez salvo, ele vai criar o banco de dados. Deixa eu teste aqui. Ah, já tem o banco de dados teste. Ele não vai deixar aqui, ó. Teste 1. Só pra... né? Criou o teste 1, mas eu não vou usar ele. Então eu vou deletar ele aqui já, né? Beleza, o banco de dados que nós temos é o PostgRE. Se você olhar aqui, ó, cliquei aqui para estender. Vou clicar aqui em esquemas. Em Public ele já abriu e vou em Tables, né? Ó, basicamente está todas as tabelas, até a agência 1, que eu acho que eu criei para demonstrar para vocês. Vou deletar essa tabela aqui. Tá, beleza, ó, são as 3 tabelas que eu fiz até agora com vocês, né? Ok? Vou deletar elas então para nós fazermos novamente. Tá? Aliás, eu vou deletar pelo Python, certo? Então vamos ver aqui então. Então vamos lá, voltei aqui, database, né, PostgRE, beleza, ó, aqui fechei, abri parênteses e fechei o parênteses. Aqui é só uma mensaginha que conexão criada com sucesso, né, que a partir do momento que eu executei isso aqui, eu estou criando a conexão. Isso aqui é o autocommit, né, ou seja, a partir do momento que eu autocommit false, eu me obrigo a dar a commitar os dados, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Ó, tá vendo aqui que aqui eu estou criando a tabela e dou um commit? Então, quando eu coloco esse autocommit false aqui, eu estou dizendo para o gerenciador, ó, eu que vou dar o commit, não é você. Porque se eu colocasse autocommit true, né, automaticamente, quando eu pedisse, né, para ele criar a tabela ou inserir dado, ele iria commitar, ou seja, aquilo que eu pedi para criar a tabela, já iria executar o comando e já iria criar a tabela. Aqui, não, quando eu coloco o autocommit false, eu tenho que dar o comando para que as alterações que eu pedi sejam efetivadas aqui no banco. Entendeu? Então, se eu colocar true, automaticamente já são efetivados no banco. Quando você coloquei false, não. Eu que tenho que efetivar. E eu efetivo as alterações no banco quando eu uso o commit aqui. Está gravado, depois vocês podem escutar aí trocentas vezes, né? Beleza? Então tá lá, né? Aqui então eu estou criando um cursor, né? Ou seja, para mim poder manipular os dados. Aqui é uma mensagem. Se der qualquer problema que ocorrer aqui, qualquer um desses comandos, eu vou lançar uma exceção. Uma exceção é um erro. Ou seja, quer dizer que aconteceu algum erro aqui. Para que eu possa identificar o erro, né, de conexão, para que o gerenciador possa expor para mim, a sua senha está errada, banco de dados não existe, não existe esse usuário, entendeu? Então, eu lanço uma exceção e capturo o erro e exibo o erro para mim saber o que está sendo de errado. Isso aqui é para criar conexão. Então, se eu executar aqui, conexão criada com sucesso. Então, vamos lá. Primeira coisa, criando a tabela de agência. Como é que eu criei essa tabela de agência? Com base nesses dados aqui, ó, que vocês têm, tá vendo? Olha aqui, né? No segundo bimestre, que é o agência contas, né? Então, com base nesses dados aqui, olha que legal, nós vamos criar os nossos scripts. Então, vamos olhar aqui. A primeira tabela que estou criando é a tabela agência, né? Aqui tem poucos dados.
Como aqui tem poucos dados, eu resolvi criar um pouquinho, colocar um pouco mais de dados. Cara, dá pra gente já executar direto no PostgreSQL, perdão, no PGAdmin, não, no Python, porque o mesmo erro, porque se acontecer alguma coisa errada, o mesmo erro que aconteceria aqui no banco, ele iria explicar para a gente, ele iria dar a mensagem de erro, porque na verdade eu estou conectando com o banco. Mas pensando no pessoal de banco de dados também, né? O que eu posso fazer? Cara, eu venho aqui, copio o comando. Normalmente, o que eu faço? Quando eu estou criando do zero, eu testo o comando primeiro no banco e depois eu passo aqui para o Python, porque às vezes, por causa de uma barrinha aqui, pode dar errado, entendeu? E aí você começa a bater cabeça e pode ser que o script está correto, mas a maneira como você formatou os dados aqui no Python está errada, porque é diferente. Você executar o comando SQL puro e você executar o comando SQL dentro de uma linguagem, por exemplo. Então é mais complexo. Então, para o pessoal de banco de dados, por favor, prestem atenção, é só você criar dentro do banco. Então eu vou deletar a tabela de agência aqui, né? Aliás, eu vou deletar a de funcionário primeiro, vou deletar todas. Vou deletar aqui. Né? Tem um comandinho para deletar a tabela, que nós veremos lá no Python, né? Eu não estou fazendo para SQL porque eu quero adiantar o processo. Então, meu banco de dados está selecionado já, né? PostgreSQL está posicionado. E vou clicar aqui no Query Tool. Aqui está posicionado o banco de dados PostgreSQL, está vendo aqui, né? Que é o banco de dados que eu realmente quero manipular. Porque se eu clicar, por exemplo, aqui, vou selecionar um outro banco. Vou pegar aqui o DB3Info, certo? Se eu clicar aqui em Query Tool, em cima do DB3Info, tá vendo que ele abriu para mim aqui? O banco, DB3Info. Mas esse não é o nosso banco. O banco nosso é o PostgreSQL. Então tem que prestar muita atenção. Às vezes vocês estão fazendo alguma coisa, professor, estou fazendo aqui, mas o negócio não funciona. Eu criei 3 tabelas. Na verdade, você está criando o banco errado, né? Você joga o comando aqui, mas na hora que você vai verificar se realmente criou, você está indo para outro banco. Então, vocês têm que prestar atenção nisso aqui, pessoal, ok? Vou fechar aqui. Tá. Deixei só aberto o PostgreSQL. Então, jogo o comandinho SQL aqui. Retiro aquilo que vem do Python, né? Certo? Vamos ver? Vamos ver se ele vai criar a tabela para mim. Vou colocar um ponto e vírgula aqui, né? Quando só tem um comando só, não tem problema, né? Ele não vai dar erro. Mas se tivesse mais comandos, uma sequência de comandos que eu quiser ser executado, aí eu tenho que colocar ponto e vírgula no final. Nesse caso aqui não é uma sequência de comandos, é só apenas um único comando. Não sou obrigado, mas eu vou colocar. Então, diz que retornou com sucesso, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, eu vou dar um refresh aqui para ver se atualiza. A agência 1, né? Vou colocar aqui a agência. Tudo bem, vou criar aqui a agência novamente. Beleza, o comando está filé, certo? Poxa, se o comando está filé, então que o SQL não está com problema no SQL, certo? O que eu venho? Eu venho aqui, gente, vamos supor que se fosse do zero. Normalmente estaria assim, certo? Estaria entre, eu teria sinal de parênteses, né? Dá um zoom aqui. E entre aspas, o que eu faço? Entre as aspas eu colo o comando. Aí sim, eu uso a formatação, né? Como aqui tem uma quebra de linha, né? Entendeu? Eu fecho com parênteses aqui, né? Aqui eu abri, aqui eu abri com aspas, aqui eu fecho com aspas, dou uma barra para o Python entender que eu estou continuando a linha de baixo. Então aqui, mesma coisa, né? Fecho a mesma coisa aqui, bonitinho. Ok? E aqui eu fecho. Vou deletar aqui a tabela, né, para testar com vocês.
Beleza. Então, aqui, nessa primeira parte, pessoal, eu estou criando uma... Deixa eu tirar ponto e vírgula aqui. Tirei ponto e vírgula, né? Ó, porque daqui não precisa, tá? Esse ponto e vírgula aqui eu coloquei porque eu disse para vocês, se eu quisesse que mais comandos fossem executados aqui na sequência, né? Uma cadeia de comandos, eu teria que colocar ponto e vírgula em cada comando, porque tem mais de um comando. Agora, nesse caso aqui, como eu vou executar um comando só, não precisa colocar ponto e vírgula. Aqui? Vamos testar. Vamos testar. É bom que der erro, daí a gente já vê juntos. Ó. Então, ó, aqui estou criando a função para criar a tabela de agência. Estou criando a função. Certo? Então, ó, e o C.execute. Quem que é o C? Olha aqui, ó, o nosso cursor aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou executar. Beleza? A função foi criada, mas a tabela ainda não foi criada porque eu não chamei a função. Agora eu preciso chamar a função lá embaixo para criar a tabela. Então, ó, ela vai estar aqui, ó, chamando as funções. Olha aqui, create table agência. Estou chamando a função para criar a tabela. Se deu tudo certo, eu vou dizer que a tabela de agência foi criada com sucesso. Vou dar um commit, porque eu quero que as alterações sejam salvas, né? Lembra que eu expliquei lá do commit false aqui, ó? Quando eu coloquei aqui, ó, auto commit false, eu disse para o banco, ó, para o gerenciador, eu que vou controlar o commit. Então, por isso que agora eu tenho que dar um commit, né? Para que as alterações que eu fiz, no caso, criar a tabela, sejam efetivadas no banco. Beleza. Se der, o que é essa exceção? Se der algum problema aqui, eu vou lançar uma exceção, né? Para mim saber que tipo de erro que está retornando, se caso der errado. Então agora eu vou executar. Ó, tabela de agência criada com sucesso. Diz que criou com sucesso. Foi criada? Vamos ver aqui no PGAdmin. Vou dar um refresh aqui, ó. Ó, realmente, a tabela de agência foi criada com sucesso. Aí, tá vendo? Ok? Bom, qual que é outra função que eu vou criar aqui? Agora, é a função para o quê? Para alterar a tabela de agência. O que esse comandinho faz, SQL? Vou dar um Ctrl X aqui, ó. Esse aqui é SQL puro. Eu vou deixar o comando aqui, que estava aqui, né? Para vocês verem. Aqui agora eu vou colocar um comentário, né? Para que esse comando de cima não seja executado. Eu não quero que seja executado mais. E aqui eu fecho. Beleza. Alter table agência é de telefone do tipo varchar de 15 e e-mail de 80. O que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para alterar a tabela de agência. Estou adicionando nela o campo telefone, varchar de 15 e o e-mail, varchar de 80. Porque o ideal seria que eu criasse aqui. Beleza? Aqui, ó, no create. Mas como é para fins didáticos, eu peço para o pessoal, por favor, de banco de dados, prestem atenção também, né? Porque esse aqui, eu estou explicando também a matéria de banco de dados para vocês. Então aqui eu estou alterando a estrutura da tabela, pedindo para adicionar esses dois campos. Certo? Bom, eu vou executar, esse aqui eu vou executar direto no Python. Certo? Olha aqui. Mas eu poderia testar aqui também, ó. Vamos testar aqui. Beleza, diz que a query retornou com sucesso, né? Será? Então, ó, olha os campos que tinha. Vou dar um refresh aqui em agência para ver se ele realmente criou. Refresh. Ó, criou mesmo, tá vendo? Vou deletar os campos aqui, tá? Aliás, vamos deletar com SQL, né? Vamos lá. Alter table agência. Drop column. Se não der certo, a gente tenta de outro jeito. Né? Ao vivo tem essas coisas, né? Oh, deu certo, né? Isso que deu certo, né? Eu poderia deletar as duas de uma vez só. Tá? Mas eu vou deletar aqui agora o e-mail, né? Mas eu poderia. Ah, mas professor, você disse que deletou. Opa, fiz errado aqui.
alter table agência, drop, column, e-mail. Ah, mas por que está aqui, professor? Você deletou, mas eu estou vendo aqui? Ué, gente, eu não dei refresh, né? Aí, beleza. Beleza. Então, comandinho aqui para alterar. Vou criar a função e vou chamar a função aqui embaixo. Olha a funçãozinha aqui, ó, alter table agência. Beleza? Então, vou executar ela. Diz que a tabela de agência é alterada com sucesso. Será? Vamos dar outro refresh aqui. E realmente alterou, né? Olha que beleza. Fechou. Tá? Isso aqui, agora eu vou chamar a função para inserir dados, né? Olha, aliás, olha aqui, ó, insert table, funcionário não, vamos pegar aqui a agência. Aqui, ó. Vamos colocar agência, né? Que eu estava demonstrando, ó. Estou inserindo os dados, lembrando que essa inserção é uma inserção sem parâmetros, né? Porque eu estou inserindo direto no SQL, né? Mas nós veremos também inserção com parâmetros, tá? Então, ó, vou copiar o código aqui e vou testar, né? Vou tirar, nesse caso, essas aspas, porque pertence, isso aqui também pertence ao Python, né? E vou tirar também essas aspas aqui. Aí. Insert into agência, endereço. Aparentemente está certo. Lembrando que a quantidade de campos que eu passo aqui tem que bater a quantidade de valores, né? Beleza? Vamos ver se funciona. Ó, o SQL diz que retornou com sucesso, né? Como é que eu posso ver se realmente retornou com sucesso? Dou o comandinho que é select asterisco from agência. Ó, beleza, né? Tupla inserida, né? Eu vou deletar os dados aqui, tá? Por quê? Eu quero inserir pelo Python, ok? Delete from agência. Estou deletando os dados de agência. Delete. Vamos ver. Beleza. Se eu der novamente um select aqui, não pode listar nada. Realmente não listou nada. Beleza? Então agora, beleza. A funçãozinha aqui responsável por inserir, então eu vou criar ela, criei a função, ó, def insert table agência. Agora eu vou chamar a função, lá embaixo. Olha aqui a função para inserir. Eu mudei ela, né? Deixa eu mudar aqui também. Beleza? Então, ó, dados inseridos com sucesso. Beleza, como é que eu posso testar? Eu não vou lá no pgadmin testar, eu vou testar pelo Python mesmo. Só que para me testar pelo Python, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma função para listar todos os dados. Olha aqui. Lista tudo agência. Então, ó, estou criando uma função, lista tudo agência, que vai executar qual comando SQL? Vai executar o comando que? Select asterisco from agência. É o mesmo comando SQL que eu executei aqui, ó. Só que eu vou executar dentro do Python. Por que eu faço isso aqui, ó? For linha in o C, que é o cursor, fetch all e print linha. O que eu estou fazendo? Como eu posso ter várias linhas ou várias tuplas, eu preciso percorrer esse meu cursor. Então, vamos supor que eu tenha 3 ou 10 linhas ou mais. Eu preciso percorrer todas as linhas e exibir ela. Então, esse comando aqui, ele vai me permitir percorrer cada linha do meu cursor. Ou seja, se tiver 10 tuplas, ou seja, eu vou percorrer as 10 tuplas. Se eu tiver 1 milhão de tuplas, eu vou percorrer o quê? 1 milhão de tuplas. Isso aqui, pessoal, é um for. É um looping. É o mesmo for, basicamente, que nós usamos em C. Certo? Só que isso aqui é um for, ó. É um for. Beleza? Eu não vou explicar, porque eu já expliquei para vocês aqui já do for do Python. E por que eu uso o comandinho aqui? Porque daí eu vou exibir em linha, ó. Porque esse comando aqui, ó, para a linha em C fetch all. Esse é o cursor, ou seja, o que tiver aqui no meu cursor vai ser atribuído para a linha. E aí eu vou exibir a linha. Ou seja, o valor que está dentro de linha. Então eu vou criar a função. Beleza, eu executei o comando SQL.
E se eu executar aqui agora o lista tudo agência, ó, tá vendo? Ele listou para mim os dados. Como eu só tenho uma única tupla, ele listou só uma tupla. Mas ó, se eu executar, vou executar novamente aqui a função de agência, tá? Só que ao invés, só que eu vou mudar alguns dados. Insert into agência, eu vou colocar o que? Sei lá, Rua das Flores, né? O número eu vou colocar, sei lá, 15. Arapuã, vou colocar aqui e vai por centro, tá? 86.870, né? O telefone eu não sei, mas eu vou colocar qualquer coisa aqui. 37, sei lá, que telefone que é. E eu vou colocar aqui um e-mail, né? Fictício, né? Beleza, né? Ok? Mudei os dados. Tá vendo? Como eu alterei aqui a estrutura do SQL, eu alterei no SQL, não alterei? Eu preciso novamente, o quê? Criar a função. E cada vez que eu altero diretamente a função, eu preciso executá-la novamente. Com a inserção com parâmetros, não precisa. Lembra que eu ensinei para vocês? Eu vou revisar. Porque quando eu insiro com parâmetros, eu não altero o SQL. Eu altero apenas os dados que eu passo como parâmetro. Nós veremos. Eu mostrei para você, mas nós veremos novamente. Como eu estou fazendo vídeo aula agora, eu vou revisar tudo. Então aqui, como eu alterei diretamente o SQL na função, então eu preciso novamente executar a função. Executei a função, criei a função novamente. A função lista tudo não precisa, porque eu não alterei ela, né? Então deixa como ela estava lá. E vou chamar aqui a função novamente para inserir dado. Diz que os dados foram inseridos com sucesso. E se eu listar aqui agora ela, que belezinha, né? Listou a segunda linha. Beleza? Beleza? Esse comandinho aqui, eu acho que eu vou parar de gravar, senão vai ficar muito extensa a videoaula, né? Vou parar de gravar aqui e aí nós continuamos com uma outra.